Muito bom dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, já se renovaram hoje, amém? Graças a Deus. Como nós precisamos de um espaço novo. Eu nem estou falando muita coisa sobre isso, eu estou igual Maria. Tinha certas coisas que Maria guardava no coração, então eu quero pedir para você orar sobre isso, tá bom? Vamos orar. Vamos orar, é o que a gente pode fazer. Tomara que não demore os 40 anos para um espaço maior, como o povo de Israel demorou. Vamos orar, gente. Eu preciso, de vez em quando, lembrar sobre missionários que nós sustentamos. Então, vou mostrar a foto do Josué Amaral, por favor. Mostra a foto do Josué Amaral. Ele mandou uma carta essa semana para nós. É um missionário que está implantando igrejas lá em Manaus. E ele mandou uma carta dizendo que, além de Manaus, onde ele começou uma igreja, que está se desenvolvendo lá em Manaus, na periferia de Manaus, ele vai 4 vezes por ano numa região a 500 quilômetros de Manaus, que chama-se Tefé. E lá em Tefé tem uma igreja com 3 filhas. Então ele dá assistência de treinamento de líderes, de discipulado, fora Manaus, 500 quilômetros, imagina isso, 4 vezes por ano, fora a igreja onde ele trabalha. Então, nós participamos da vida dessa família, nós sustentamos essa obra, nós estamos em março, 11 de março, só para te lembrar que a gente tem um compromisso com Deus de entregar a nossa oferta de fé para missões, e ele está contando aqui que já começou a classe bíblica também lá, agora em março, ele está muito animado, ele agradece a nossa igreja, ele agradece nosso investimento, tem umas fotos, bem rapidamente aí, umas fotos. Ele começou uma igreja nova o ano passado. Aí você está vendo aí algumas fotos, ele estava ajudando uma igreja antiga, então já deixou aquela igreja em ordem, agora começou um trabalho novo e o trabalho está crescendo. Está vendo? Como é bom ver o povo de Deus sendo alcançado, né? Ele com um time bom aí, de gente ajudando. Como é bom, irmãos, você participar da obra de Deus, orar pelo crescimento da igreja no Brasil e sustentar financeiramente. É nosso papel, a gente segura a corda. Ele foi enviado pela nossa igreja, a gente segura a corda, quer dizer, eu oro por você, eu sustento financeiramente, nós estamos juntos. Então, eu quero só lembrar você, vamos honrar o compromisso com Deus. Por falar em missões, nós temos um trabalho aqui em São Paulo, tem irmãos que vão lá na Cracolândia toda sexta-feira à noite, o Zezão é um deles. Eu já estive lá na Cracolândia, e essa semana eu vou lá de novo fazer uma visita. Eu queria chamar, se alguém quer conhecer, se alguém fala, eu também quero dar uma olhada, uma espiada lá do que está acontecendo, vamos lá junto. Quanto mais gente, melhor, não é? Menos perigo, quanto mais gente. Então, se alguém mais... Gente, quando eu vou lá, eu fico orando e fico grudado no Zezão aqui, ó. E vou deixar o Zezão segurar meu celular, porque aí está... Então, vamos lá, quem quiser, por favor, depois do culto, você dá um alô para mim, a gente organiza sexta-feira à tarde, mesmo que você trabalhar perto, você vai do seu trabalho, a gente tem um endereço lá, tem uma base lá, que é um apartamento onde ele pega as pessoas da rua, leva, quem quer, né? Quem quer, recebe uma triagem e tudo mais. Isso é maravilhoso, é um choque de realidade, a gente dá graças a Deus por tanta coisa que a gente tem, quando a gente vê aquela situação subhumana. Beleza, Zão? Lembrei? O recado está dado. Muito bem. Meus irmãos, nós começamos a semana passada a falar sobre esse ser incrível, Jesus. E é falar o óbvio, Jesus é Deus. É falar a redundância. Porque quando você lê o Novo Testamento, você percebe de cara que Jesus é Deus. Ele não era meramente um homem histórico, ele não era meramente um homem iluminado, inteligente, apesar de ser isso também, um homem carismático, ele era muito mais do que isso. A gente está aprendendo que Jesus é Deus. E nós vamos estudar em João, para você ter uma ideia, João, ele pega 7 pessoas no livro de João e põe e captura na boca dessas pessoas declarações sobre Jesus. Olha só. João Batista, quem é ele para você? Ele é o Filho de Deus. Natanael, quem é ele? Tu és o Filho de Deus. Diferente de nós, quando dizemos que somos filhos de Deus,
é que Jesus tem a mesma essência do Pai, ele é gerado pelo Pai. Pedro, tu és o santo de Deus, santo com letra maiúscula, nome atribuído somente ao Pai, mas Jesus também é chamado o santo de Deus. Marta, lá na ressurreição do Lázaro, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tomé, olha só, Senhor meu e Deus meu. João, o autor do Evangelho, és o Cristo, o Filho de Deus. E o próprio Jesus, eu sou o Filho de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Hebreus 1 vai falar que Jesus é a representação exata, precisa, do ser de Deus. Ele falou, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, o objetivo do Evangelho de João é demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. Cristo é Deus. E ele vai listar, pensar, 7 milagres de Jesus, que ele chama de sinais, para ficar evidente. E o número 7, para o judeu, tem um sentido de perfeição, tá certo? O número 7 tem um significado muito especial na Bíblia, dando a ideia de completude, de perfeição. João fala assim, Jesus fez tanta coisa, foi tão mirabolante, foi tão incrível, que não dá, o mundo inteiro não caberia. Você sabe quantos dias tem o Evangelho de João, da vida de Jesus? Alguém tem uma ideia? O Evangelho de João narra apenas 3 semanas da vida de Jesus. Você sabia disso? Ele pegou uma amostra. Os evangelhos não narram tudo a respeito de Jesus. O que faz de Jesus uma pessoa surpreendente, incrível demais, diferente demais. João não tem genealogia, não começa como era filho de Adão, depois vai para Abraão, como Mateus, como Lucas. João já entra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e o verbo encarnou. Ele já pega lá da eternidade a origem de Jesus. Então é um livro muito especial. E João fala, estes, porém, referindo-se aos 7 milagres, ele fala, antes desse versículo, muitas coisas Jesus fez. Ele pensou, ele destacou aqui 7. Esses, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham o quê? Vida. Tenham o quê? Vida, pelo poder do seu nome. Ao estudarmos agora um desses milagres de Jesus, o João quer trazer à nossa memória que esse mesmo Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que é possível a gente ter uma vitalidade que foi dada para nós, para a gente experimentar o tipo de vida que Jesus propôs. Não é meramente um milagre que ficou congelado na história e não tem nada a ver conosco. Pelo contrário, tem tudo a ver conosco, porque o próprio Jesus disse, eis que a partir de agora os céus estão abertos e vocês verão a glória de Deus. Então, vamos abrir aqui em João, capítulo 2, de 1 a 11. João, capítulo 2. O João está no Novo Testamento, você sabe, Mateus, Marcos, Lucas, João. Começo do Novo Testamento. Quero pedir, especialmente pessoal aí do fundo, não fique conversando durante esse tempo aqui, é tão breve, não fica levantando para pegar água, esses ruídos acabam atrapalhando a comunicação, né? Prejudicam, a gente precisa ter uma certa paciência, porque em outros lugares a gente tem, ficamos 2 horas sem beber água no ônibus, assistindo um filme, por que aqui precisa ficar levantando, não é verdade? Então, por favor, não fica trazendo água para cá, é para tomar água lá. Tá certo? Só uma gentileza que eu estou pedindo para a gente poder aproveitar. A gente tem tão pouco tempo aqui. Muito bem. João capítulo 2, a partir do versículo 1.
No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. A mãe de Jesus estava ali. Eu vou pedir também para o pessoal ajudar quem tem criança para poder se levantar. Depois volta, tá bom? Às vezes a tolerância da criança é tão pequenina também. Muito bem, gente. Vamos lá? João capítulo 2, de 1 em diante. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava onde? Ali. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado, até aqui estava beleza, mas acontece coisas nas festas. O que acontece aqui? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo que ele mandar. Ali perto, havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Eu estou na NVI, ela já dá a tradução da quantidade, tá certo? Versículo 7, 2:7. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então, chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. A pergunta é se nós cremos também. Vamos pedir ajuda para Deus? Senhor, por favor, desobstrua a nossa mente. Ajude-nos a perceber pelos olhos da fé o que o Senhor deseja falar a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nessa festa do casamento, um primeiro destaque que a gente aprende aqui, se Jesus é Deus, e a gente entende que é, já lemos o texto, as implicações. Quais são as implicações por sabermos que Jesus é Deus e ele comparece a uma festa? A primeira implicação é essa aqui. Precisamos de Jesus como a pessoa mais ilustre, a pessoa o mais importante convidado para a nossa família. É o que o texto vai revelar para nós. Qual foi o primeiro lugar que Jesus fez? Jesus foi uma festa de casamento. É curioso que o início da Bíblia, em Gênesis, Deus instituiu o casamento, a primeira cerimônia de casamento. É curioso que no meio da Bíblia, praticamente perto de Salmos, tem o casamento de Cantares, em Cantares de Salomão, do amado e da amada. Aquela melosidade toda, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, e beijos e mil paixões e tudo lá. No meio da Bíblia. No Novo Testamento, de entrada, qual lugar que Jesus vai? Casamento. Como é que termina Apocalipse? As bodas do Cordeiro. Deus tem um interesse todo especial na família. Ele quer estar presente, ele quer fazer parte. E o diabo sabe disso. O diabo é cruel, ele é sutil. Como ele sabe que não pode atacar Deus, ele atinge a menina dos olhos de Deus, que é a questão do homem e da mulher. Ele está bagunçando tudo. Mas a gente percebe aqui essa questão de que Jesus quer fazer milagre na vida de um casal, na vida de uma família. Jesus não foi como Penetra. Tem um outro ser que é mal educado, que é invasivo, que é predador, que é perverso,
que se assemelha a um leão que ruge querendo devorar as pessoas. Aqui fala de um ser cavalheiro que ele foi convidado e ele vai. Jesus, onde a presença dele é convidada, ele faz questão de ir. E ele vai aqui, ele quer se alegrar com as pessoas. Ele não é penetra. Será que Jesus é a pessoa principal da nossa igreja? Será que Jesus é a pessoa que está no centro da nossa casa? Algumas casas, o centro da casa é a novela, é a TV, que fica lá no centro da casa, e as pessoas param para acompanhar a novela. As pessoas já não se conversam mais, o centro da casa é o mundo particular no quarto, no seu celular. As pessoas se dão bem quando elas estão separadas, mas estão muito mal quando elas estão juntas, porque não sabem nem conversar mais. E aí perde-se o diálogo e perde-se tantas coisas. Conforme Hernandes Dias Lopes, ele fez um comentário que eu achei bem interessante. Ele disse: a maior necessidade das famílias hoje é da presença de Jesus. As pessoas não estão precisando tanto de mais dinheiro ou mais conforto, mas da presença de Jesus na família. Seu lar pode ter tudo, pode ter conforto, pode ter dinheiro, pode ter saúde, pode ter amigos, pode ter prosperidade, mas se Jesus ainda não é o centro da sua família e do seu lar, está faltando o principal, porque só ele pode satisfazer a alma e dar sentido pleno à vida da sua família. E essa é uma questão que a gente tem que responder: qual é o lugar que Jesus ocupa na minha vida? Se ele é o centro da minha vida e, por extensão, minha casa, meu pequeno grupo. E lá no nosso pequeno grupo a gente deixa uma cadeira vazia, tanto para orar, para Deus trazer alguém, como também faz de conta que Jesus está aqui sentado igual a gente. Então vamos conversar como se ele estivesse aqui sentado igual a gente. E ele é a pessoa principal aqui. Isso dá uma nova dinâmica. Saber que ele está ali. É uma pena quando o criador do casamento não é bem-vindo ao lar. Está fora da casa. A mãe de Jesus estava lá. Ela é descrita aqui, Maria, não é? Como a mãe de Jesus. Jesus não se tornou famoso por ter sido filho de Maria. Ela se tornou conhecida por ter a Jesus como filho. E fica bem claro nesse texto que Maria não manda em Deus. Ela é submissa a Deus. Aliás, Maria em Lucas fala que ele agradece a Deus, seu Salvador. Maria precisava de um Salvador, porque ela era pecadora. E ela fala assim: ele se atentou na indignidade da tua serva, na baixeza da sua serva, porque ela reconhece que ela era pecadora. Apesar de ser uma mulher virtuosa, ela sabia que ela tinha suas limitações, era pecadora também. Então, ela engrandece o Salvador, e a gente vê aqui no texto. Uma outra realidade que a gente vê no texto, está aqui nesse coração, né? Jesus é o nosso convidado de honra. Agora, precisamos ser realistas. Problemas, crises acontecem, mesmo quando Jesus está presente. O cristianismo não pode ser uma demagogia. Nós não podemos prometer em nome de Jesus aquilo que nem Deus promete. Nós não podemos ser ingênuos. Mesmo com a presença de Jesus na nossa vida, a vida não é um mar de rosas. Deus não prometeu isso para nós. Nós não esperamos chegar num patamar da vida espiritual em que nós vamos estar imunes a espinhos, a aflições, a decepções, a desânimos, a frustrações na vida. E acontece aqui, você vê no versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus foi falar com ele. Aconteceu aqui uma situação constrangedora. Acabou o vinho, tudo ia bem, as músicas estavam tocando, o judeu é muito barulhento. Aliás, nós brasileiros somos mais parecidos com os judeus do que com os americanos. Com todo respeito aos americanos, mas nós fomos muito influenciados pelas igrejas americanas, que deixou para nós um culto muito assim apagado, era proibido bater palma, era proibido uma música mais alegre, e nos deixou um pouco assim discretos. Mas, na verdade, nós somos muito mais parecidos com o judeu, que é festeiro, que é alegre, especialmente o baiano, que ainda é mais do que isso, né? Agora, você vê, é a nossa natureza. E o evangelho aqui,
a gente fica pensando assim, será que tinha muita relevância faltar vinho naquela época? Para você pensar. Se você foi num casamento e aconteceu alguma gafe, alguma situação, se Jesus não tivesse nessa festa, esse casamento seria marcado, quando as pessoas iam conversar depois, você foi no casamento fulano e tal? Fui. É aquele que o vinho acabou? É. Você já foi no casamento assim, aquele que o churrasco não deu? É aquele que o povo saiu morto de fome? Bom, morto de fome o povo sempre sai, né? O povo queixa de tudo. O vinho era uma bebida habitual. Em Salmo 104, versículo 15, fala que Deus dá a uva para produzir o vinho, para dar alegria. Fala que Ele produz o pão para dar energia e o azeite para brilhar os olhos. Então, o vinho, na Bíblia, é comparado com alegria. De uma certa maneira, aqui, ao acabar o vinho, está acabando a alegria da festa. Eu quero só dar um destaque aqui, que não devemos usar esse milagre como argumento para o consumo de bebidas alcoólicas hoje em dia. Esse milagre não se presta a isso. A Bíblia não encoraja a embriaguez, está certo? Está certo? Eu creio que não é pecado, de vez em quando, alguém tomar uma taça de vinho, a Bíblia não proíbe, assim, 100% nada disso. Aliás, esse vinho aqui, se bebesse, ele poderia embriagar, mas você teria que ficar bebendo o dia inteiro, porque não era um vinho, o que Jesus, se fosse algo que nos prejudicasse, ele não teria feito. Não é comparado às bebidas alcoólicas de hoje, altamente alcoólicas, tá certo? Mas nem é o nosso foco esse aqui. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são lícitas. Eu tenho acesso, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. A Bíblia ensina a sobriedade. E o judeu não vivia se embriagando por regra. É um povo muito cuidadoso. Os gregos e os romanos se enchiam a cara, como muitos de nós hoje, espero que não tenha esses que enchem a cara aqui. Agora, ao pensar que o vinho acabou, há casais que estão vivendo o desencanto, estão vivendo frustrados, os filhos vão alfinetando os pais vão alfinetando os filhos, vamos nos machucando uns aos outros, vamos tirando o brilho do casamento, do diálogo, esses vazamentos vão acontecendo. Há famílias que, mesmo pertencendo a Jesus, famílias de igrejas, que estão vivendo processo de separação, tem famílias vivendo a marca da desarmonia, não estão experimentando a verdadeira alegria na vida familiar. Em algum momento da caminhada, começou tudo bem, quando começa o casamento, não é? Está tudo cheio. Presentes, mobília nova, apartamento novo, o amor está transbordante lá em cima. Todo mundo com romantismo a mil, mas no dia a dia, na rotina da vida, vão acontecendo os vazamentos. Vão acontecendo os desgastes, a palavra maldita e maldita colocada na hora indevida, a falta de perdão. As pessoas vão se isolando umas das outras e vão feridas, se tolerando. À medida que o tempo passa, nós não vamos mais nos dando um ao outro, e sem percebermos, a gente vai ficando carente de uma boa conversa, de um elogio, de uma palavra amiga. A vida entra num ciclo onde fora os desgastes naturais. Um camarada como eu, que já tem mais de 24 anos de casado, vai perdendo tudo, vai perdendo cabelo, a orelha vai crescendo, vai saindo fio pelo nariz. E umas coisas que incomodam a gente. Não tinha isso. De vez em quando tem que tomar um remédio, gente. Vai cair na barriga. Vai cair na sobrancelha. Vai cair na testosterona e outras coisas mais. Vamos voltar para o nosso assunto aqui, que eu estava falando mesmo. Sandra falou para mim, cadê o homem cabeludo que eu conheci? Eu falei, foi você que fez isso. Quando acaba o vinho no casamento, o casamento começa a ficar sem graça, insosso, com gosto de água, e precisa de uma revitalidade.
E é isso que Jesus se propõe aqui. Uma outra situação que a gente aprende aqui, como Jesus é Deus, cadê o negócio aí? Então eu vou falar aqui. Nós precisamos da intervenção de Jesus na hora da crise. Vamos ler juntos? Precisamos da intervenção de Jesus na hora da crise. Muito bem. Maria, com a sua percepção feminina, e graças a Deus por elas, e parabéns, né, Dia Internacional da Mulher, tem até um exagero, aí ficam endeusando as mulheres e nós. A gente também precisamos de... Né, se a gente não falar bem da gente, quem vai falar? De vez em quando eu falo isso para a Sandra, eu sou um camarada, sou um marido como eu, você segura seu neguinho, porque o menino é gente boa. Aí ela fica falando provérbios, né, que outros te louvem. Aí eu falo, mas se a gente não fazer uma propagandazinha nossa, quem vai fazer? Não é verdade? Aliás, quem é heterossexual está virando rei. Vamos voltar aqui, gente. Vamos voltar. Maria estava ligadona. Provavelmente Maria era parente da família, era bem conhecida, ela sabe do que está acontecendo. Maria está atenta, é a mulher que percebe as coisas dos bastidores e toma providências. A festa está rolando, ninguém está percebendo nada, está todo mundo de boa, sorrindo, conversando, mas tem alguém, e graças a Deus por esses, que percebem necessidades, estão atentos ao que está acontecendo e tomam providências. Ela não é apática, não é uma mulher parada, passiva, que só quer que as coisas aconteçam, que as coisas se resolvam com meramente a passagem do tempo. Nos faz lembrar aqui a música do Milton Nascimento, né? Maria, é preciso ter garra, é preciso ter graça, é preciso ter gana, é preciso ter gente assim que vai à luta, que faz diferença. Uma mulher incrível. E nesse sentido aqui, eu sou mariano. Nesse sentido aqui, eu sou mariano, porque ela fala assim, façam tudo que ele mandar. Então, vamos seguir a Maria. Ela falou, façam tudo que meu filho mandar. Ela não falou, façam tudo que eu mandar. Entende a diferença? Façam tudo que ele mandar. E felizes os cristãos que seguem isso à risca. Muitos casamentos vão naufragando porque os cônjuges não atacam a situação quando ela nasce, as causas. Vão ficando sem falar, vão ficando a vida separada, cada um no seu celular, na sua senha, no seu mundo, na sua conta bancária, já não se dialogam mais, está acabando tudo, está vindo desconfiança, aí daqui a pouco chega a traição. A gente tem que levar a situação na pessoa certa, Jesus. Maria foi para a pessoa certa, Jesus, que fala aqui no capítulo 2, que ela foi para Jesus e conta para ele o que está acontecendo. A sabedoria do casamento não é a ausência de conflitos, mas é saber tratar quando eles aparecem, e aparece conflito. O casal que fala, eu não brigo com meu marido, está vivendo uma ilusão, irrealidade, porque acontece, a gente é humano, comum, desde Adão e Eva, nossa tendência é culpar, brigar e não acertar, fugir, justificar, não assumir a própria culpa. É uma tendência, infelizmente, trazida pelo pecado. Aí Jesus fala para ela, mulher, que tenho eu com você, minha hora não chegou, é preciso o tempo de Deus. E Jesus não está falando como filho de Maria, no sentido que ele foi concebido por ela, ele está falando no sentido que ele é Deus. E ele sabe o tempo dele. Aliás, eu tenho uma especulação comigo, que eu entendo aqui, que Jesus talvez nem faria um milagre ali, mas ele mudou a agenda por causa da necessidade, que ele falou, minha hora não chegou, mas ele se move de compaixão. Tem algo em Deus que se move a favor da pessoa, de uma situação. Ele percebeu o clima da festa, aquele casal de noivos ficaria marcado para o resto da vida naquela situação. E ele queria fazer alguma coisa e ele fez. Eu fico pensando assim, será que nos bastidores os anjos estavam lá esperando, quando é que ele vai fazer algum sinal? Aí o outro falava assim, não está na agenda de Deus aqui. Ele veio só para o casamento. Não está na agenda. Daqui a pouco Jesus fala, enche umas taças, aí os anjos, o que é para fazer? Especulação santa aqui, hein? Aí Maria, de alguma maneira, entendeu, e Jesus não foi indelicado, tá?
No português não permite traduzir exatamente aqui, mas o sentido de Jesus aqui, essa palavra mulher, como Jesus falou aqui, é que as letras não trazem o tom, né? É dama. É dama. Minha hora não chegou. Calma, não fique apressado. Esse é o sentido aqui, que ele não era mal educado. E Maria sabia, apesar de Jesus não ter feito nenhum milagre, Jesus era um solucionador. Ela sabia, ela foi inspirada, ela falou para ele depois, ela entendeu o que ele falar, podem fazer, que vai acontecer. Bom seria se nós fôssemos solucionadores em nossas casas e não causadores de males, porque de causadores de males o mundo está muito cheio deles. E nós não podemos ser mais um. Jesus não expõe o casal. Que incrível Jesus, não é? Se fosse um mágico. Gente, ó, a água está aqui, está vendo? É água, é água. Música de fundo, dançarinas na frente. Mágico tem esse negócio, não é? Querer destacar. As coisas estão acontecendo assim. Jesus não quer expor o casal. Quando você tem uma situação que você quer contar para Jesus, ele é o mais discreto possível. Ele não quer nos expor, ele quer que a gente trate com ele. Aconteceu lá, mandou colocar nos 6 potes água, cada pote tinha de 80 a 120 litros. Vamos colocar aqui 100 litros em cada um para pegar a média aí. 600 litros. Podia ser que o casamento estava nos últimos dias. Foi transbordante o negócio. Vinho da melhor qualidade. Jesus não expõe, não faz estardalhaço. E por último, precisamos obedecer e fazer o que Jesus manda. E o que Jesus mandou aqui no versículo 7, encham os potes com água. Essa ordem parecia absurda. Eu fico pensando nos garçons, não, que eram uma família pobre, não era família rica. É tanto assim que acabou o vinho. Enchendo de água, eram vasos, porque o judeu tinha essa questão de lavar a mão muito mais forte do que nós. Eles lavavam a mão toda hora, porque falavam que era para purificação. Tocava num cadáver, ou fazia alguma coisa indevida, então eles tinham esse costume de estar limpando sempre o rosto, as mãos. Então era água da purificação que Jesus mandou encher até a tampa, esses potes aí. E em algum momento essa água foi transformada em vinho. Eles podiam questionar, mas por que Jesus está mandando fazer isso? A gente precisa deixar de lado nossas racionalizações, nossas desculpas e fazer tudo que Jesus manda, porque a obediência abre as portas para o milagre de Deus acontecer. Ele vai fazer o milagre quando a gente se dispõe a dar a matéria-prima para Deus. Qual é a matéria-prima para Deus? A obediência. A matéria-prima da transformação dos pães e dos peixinhos, os pães que foram dados na mão de Jesus. Foi a matéria-prima para ele trabalhar. Em outras situações, Jesus fala assim, lancem a rede ao mar. A obediência fez com que eles pescassem. Agora, uma pessoa que fala, Deus me abençoe, mas não assume seu papel de líder em casa, é omisso, tem a boca dura, insensível. A pessoa quer o favor de Deus, mas não está cuidando do seu interior, de assumir sua postura, sua responsabilidade. Aí esse encarregado, aqui no 2, versículo 9, ele prova o vinho, o encarregado da festa, sempre tem, não é? Um mestre de cerimônias. Esse homem experimenta e o vinho é algo completamente espetacular. Espetacular. Jesus fez algo surreal, totalmente diferente, porque a chuva cai, nasce a videira, depois espera-se colher o cacho de uvas, do cacho de uva vira o suco ou vira o vinho. Jesus, o que faz? Ele avança todos esses processos, porque isso é um milagre, não é? Isso é um milagre, ele avança todas essas etapas. Gente, ao estudarmos sobre esse assunto aqui, é preciso a gente falar assim, eu vou obedecer o que Jesus me manda. Eu vou ser guiado pela fé. E uma outra coisa que a gente vê aqui é que Jesus traz algo novo e melhor. Esse vinho que o encarregado da festa provou, ele falou, esse vinho
é excelente. Quando Jesus é bem-vindo na família, o vinho que ele traz é de melhor qualidade. A gente poderia falar que Jesus é aquele que traz qualidade de vida. Qualidade de vida ao casamento. A vida com Jesus traz algo novo. O casamento não precisa ser uma descida de ladeira abaixo. Com Jesus, o casamento se torna numa aventura cada vez melhor. Os melhores dias não foram os da lua de mel. Os melhores dias, a gente crê que ainda estão por vir. Porque Ele está presente. Jesus nos ensina, que Ele nos dá. Tudo de Jesus é novo, não é? É um cântico novo, é um coração novo, um novo céu e nova terra. Efésios 4 fala que Ele vai fazer de nós um novo homem. A ceia vai falar, já já, de uma nova aliança que Ele fez conosco. Sabe, muitos casais estão juntos só por causa dos filhos. Dormem na mesma cama, mas o coração está vazio de amor. Os sonhos de uma vida feliz já morreram, mas quando Jesus intervém, o amor é restaurado. A alegria volta, porque Jesus ele traz sempre algo novo. E a gente está aqui para celebrar quando Ele está na festa. E esse milagre foi feito para manifestar a glória de Deus. E a gente tem aprendido sobre a glória de Deus. Quando a gente adora a Deus, vive para a glória de Deus, a gente se realiza como pessoa. É o que aconteceu na vida do casal. Ao viver para a glória de Deus e ver a glória de Deus, nós também somos beneficiados porque Ele supre nossas necessidades. E a gente vai celebrar a ceia do Senhor, que tem tudo a ver com o que Ele faz, uma vida transformada, uma vida nova. Ele morreu na cruz, o sangue dele não é vinho, é sangue puro do Cordeiro não contaminado, preparado antes da fundação do mundo para nos salvar. Então, que Jesus seja o centro da nossa igreja, que Ele traga a alegria perdida, que Ele transforme seu lar de dor em um ambiente gostoso, que Ele transforme seu relacionamento com o filho com o pai, em algo novo, de poder olhar nos olhos e sorrir e se alegrar com as boas coisas que Deus proporciona para nós. Então, nós vamos agradecer pelo pão, agradecer pelo suco, que simbolizam a vida de Jesus. Vamos orar. Senhor, que alegria, a gente não consegue passar a alegria original naquelas bodas em Caná da Galileia, mas a gente sabe que foi algo tão marcante. Está aqui registrado na Bíblia, para nos encorajar a crer. Obrigado, nosso Deus, por tanto amor, pela Tua presença que faz a diferença. Obrigado pela Tua morte na cruz. O Senhor foi torturado, derramou Teu sangue, foi crucificado por causa de tanto amor, por causa de tanto perdão. E agora nós te agradecemos pelo pão que simboliza Teu corpo, pelo cálice que simboliza Teu sangue vertido na cruz por nós. A Ti nós honramos, nós Te glorificamos agora. Em Teu nome, amém.